Fala galera, Tchaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar falando com vocês sobre a Arena de Vigilantes Qualificatória. Eu vou estar falando qual que é a melhor formação para você se preparar, como que você faz para ter uma formação de batalha boa, em relação também às estatísticas que vão ser atribuídas aos seus vigilantes durante o combate, tá? Que é o mais importante aqui dentro da arena. Então se você quiser saber todos esses detalhes, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Então bora lá. Primeira coisa que vocês têm que entender, a formação que você vai utilizar dentro do evento é a última coisa que vai influenciar de fato durante o combate, porque a formação, como qualquer combate, seja na arena, seja na competição mobiliária, seja num ataque à mansão, ela não é o principal fator que vai fazer você ganhar ou perder aquela batalha. O mais importante são as estatísticas que estão atribuídas aos seus vigilantes. Então como que funciona essa questão das estatísticas? Primeira coisa, quando a gente está falando de vigilantes, a gente não está falando de equipamentos de líder, por exemplo. Então esses equipamentos que eu estou mostrando para vocês aqui agora, arma principal, arma secundária, no caso casaco do poderoso chefão, qualquer coisa que seja de equipamento de líder, não influencia durante o combate na arena de vigilantes. Primeiro detalhe é esse. Qual então, Chuck, seriam os equipamentos que você está falando? Quando nós estamos falando de equipamentos para a arena de vigilantes, nós estamos falando desses equipamentos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que são equipamentos que você equipa nos seus vigilantes. Então, por exemplo, esse equipamento aqui do conjunto do Rei da Rua, ele vai influenciar durante o combate, no caso da arena. Qualquer equipamento que você tenha, seja de desenvolvimento, que tenha alguma estatística de batalha, qualquer equipamento que tem estatísticas de batalha, que seja de vigilante, vai influenciar justamente aqui nessa arena. Então essas são as duas coisas principais: equipamento de líder não influencia e somente equipamento de vigilante que vai influenciar. Beleza, Chuck, em relação ao equipamento eu tô craque agora. Me fala outra coisa, Chuck, buff funciona durante a arena? Com certeza. Quando a gente está falando de buffs, tanto de ataque quanto de capacidade de operação, ambos vão influenciar durante o combate. Então é muito importante você utilizar todos os seus buffs assim que você for montar a sua formação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, beleza? Então ativa buff de operação, de capacidade, ativa buff de ataque, buff de defesa, buff de tudo que você tiver, tá? Porque isso vai aumentar sua capacidade e o seu ataque e defesa também durante a batalha. Outra coisa que vai influenciar, e aqui é o principal, tá, é o prato cheio aqui durante a arena, nível de vigilante. Chuck, não entendi, como que funciona isso? Quando a gente está falando de nível de vigilante, eu não estou falando das estrelas do vigilante. As estrelas, elas também vão influenciar. Calma, Chuck, eu não estou entendendo nada, me explica devagar. Vamos lá. Nós temos o nível das habilidades do vigilante, tá? Que seria a primeira estrela até a quinta estrela. Mas eu não estou falando desse nível aqui de vigilante. O nível que eu estou me referindo é justamente esse nível aqui. Mas, Chuck, por que esse nível aqui influencia durante o combate? Tá vendo esses atributos aqui? Esses atributos de ataque, comando, defesa e velocidade são o que a gente chama de atributos base. Então cada vigilante ele vai ter um atributo base. E dependendo do nível do vigilante, nível 1, nível 2, nível 3, até o nível 50, que é o máximo, a gente vai ter uma quantidade de cada uma dessas estatísticas. Percebe, ó, que no nível 1 que esse vigilante está, ele tem um atributo base muito baixo. Agora, quando a gente vem aqui, por exemplo, pro Alexandre, que ele já está no nível 38, repara a diferença. Tá? E são justamente essas estatísticas aqui que vão influenciar na hora do combate principalmente. Então o mais importante, evolua o máximo possível todos os níveis dos seus vigilantes. Claro, os vigilantes principais que você usa: Alexandre, Vlad, Terai Tadashi, Arsen, todos aqueles vigilantes que são mais recomendados para você utilizar em combate. Vigilantes que possuam capacidade de operação, ataque de gangue, vida da gangue, dano, esses vigilantes são os mais recomendados durante o combate. Beleza, Chuck, você falou muito de estatística, agora me fala um pouquinho de formação. Vamos lá. A formação, gente, como eu sempre falei com vocês, ela não muda muito de um lugar para o outro, seja na competição mobiliária, seja, por exemplo, aqui na arena de vigilantes, seja numa batalha real, ela não vai mudar tanto. Só que qual que é a questão?
Na arena de vigilantes, você não vai ter toda a sua capacidade de operação real, porque aqui é somente a capacidade vindo de buffs e também a sua capacidade base através de vigilantes. Então a capacidade ela vai cair muito a quantidade. A minha capacidade, por exemplo, real, ela está em 315 mil sem buff. E repara que aqui na arena de vigilantes, ó, ela fica basicamente 90 mil, tá? Então é praticamente ali um terço do que eu tenho de fato. Então é muito importante vocês se atentarem em relação a isso, tá? Porque vocês precisam adequar. Então aqui como é que funciona essa formação? Qual é a minha indicação? Coloca um pouquinho mais de Brutamontes T10, tá? Porque você vai ter que aguentar um pouco mais de pancada, porque esse combate ele não vai ser tão longo quanto os combates que você tem, no caso, nas outras batalhas, tá? Em qualquer outro tipo de batalha. Por isso que o mais recomendado é você colocar uma quantidade um pouquinho maior de Brutamonte. Então, por exemplo, como a minha capacidade é 90 mil, repara que essa capacidade aqui, essa formação, está totalmente errada. Essa formação aqui, inclusive, eu tenho que mexer nela depois. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a minha formação de batalha, tá? Que é a minha formação que a gente vai utilizar durante o combate. Olha aqui a minha formação, ó. Tá vendo? Eu utilizo um pouquinho de cada tropa. Por quê, Chuck? Porque aqui, gente, a estatística ela fica muito equilibrada. Ela não vai ter aquela discrepância toda que tem de motociclista para atirador e brutamonte. Então, o mais importante, colocar uma boa quantidade de brutamonte T10, coloca a sua principal tropa em maior quantidade. Se for motociclista, usa motociclista. Se for atirador, usa atirador. Lembre-se, renegados não tem influência nenhuma dentro da arena de vigilante. Então, por favor, não coloque veículo, a não ser que a sua principal estatística seja veículo, que eu acho que não é o caso, tá? Então, renegado não tem influência nenhuma aqui dentro da arena de vigilante. Aqui é só vigilante, tá? Então esse é um detalhe importante também. Além disso, coloca um pouquinho de Brutamonte de ataque também, isso é importante pra caramba. Repara aqui, ó, com 9 mil que eu tinha colocado, olha a quantidade que eles mataram, 10 mil tropas. Tá? Em um combate real, às vezes, ele vai matar muito menos do que ele mata aqui dentro da arena. Porque como eu falei, aqui o combate, ele é menor, ele é mais curto. Então é mais fácil para as tropas se digladiarem. Então é muito importante vocês colocarem todos os tipos de tropa, tá? O máximo possível de tropa, mas é claro, sempre dando ênfase para aquela tropa que é a sua especialidade, seja motociclista, atirador, brutamonte, não importa, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. Se você tiver uma dúvida que precise de mais atenção, entra no meu grupo do WhatsApp, tá? Às vezes eu não consigo trazer os vídeos no momento que vocês pedem, porque é muito pedido que eu recebo diariamente, é gente pedindo para fazer vídeo de vigilante, vídeo de equipamento, então eu tento atender o máximo possível de pessoas. E, gente, eu também tenho uma vida real para trabalhar, tá? Então eu não tenho como ficar, às vezes, fazendo a todo momento todos os vídeos que vocês pedem. Então, às vezes é mais fácil você entrar no meu grupo do WhatsApp, é aberto para qualquer pessoa, você não vai ter que pagar nada. Entra lá, tira a sua dúvida, eu vou estar retirando. Tem muita gente com muito conhecimento dentro do grupo também que pode te ajudar, não apenas eu, tá? Então é muito importante também você tentar participar de modo mais ativo para que você aprenda e evolua o seu jogo, tá bom? Então até o próximo vídeo e falou!